Ele atravessou montanhas geladas, enfrentou tempestades de flechas e viu seus homens sangrarem por sua ambição. Em um único cerco, mandou construir muralhas que envolviam uma cidade inteira e, ao mesmo tempo, uma segunda muralha que protegia o cerco de ataques externos. Um movimento genial, insano, impiedoso. Esse era Júlio César, o homem que transformou a maior campanha militar da Roma antiga em palco para sua ascensão imortal. Mas o que ninguém conta é o alto preço que ele e seus soldados pagaram. A Gália não foi apenas conquistada com lanças e espadas. Foi tomada com suor, medo, fome e decisões que fariam qualquer outro homem ruir. Neste vídeo, você vai entrar na mente do estrategista mais audacioso da história. Vai descobrir como ele venceu um povo inteiro, enganou o Senado de Roma e forjou, com ferro e fogo, seu nome na eternidade. Assista até o final e entenda como a maior conquista de César se tornou o estopim da guerra que pôs Roma de joelhos. Roma, século I a.C. A república ruía aos poucos, destruído por ambição, corrupção e disputas de poder internas. Os generais se tornavam mais populares que os senadores. O povo gritava por líderes fortes. E foi nesse cenário turbulento que nasceu Caius Júlio César, descendente de uma família antiga, mas sem prestígio político real. Desde jovem, César foi exposto aos jogos de poder. Quando Sula, o ditador de Roma, perseguiu seus opositores, César quase perdeu a vida por se recusar a renunciar a um título sacerdotal. Escapou por pouco e conseguiu fugir, mas retornou anos depois, sedento. Ele havia aprendido algo fundamental. Roma respeitava homens com poder real. Poder conquistado nas trincheiras, não nas palavras. César se destacou como general, diplomata e mestre da retórica. Mas ainda era apenas um nome entre muitos. Tudo mudou em 59 a.C., quando formou o primeiro triunvirato com Pompeu e Crasso, dois dos homens mais influentes de Roma. A união era estratégica. César ganharia influência política, Pompeu reforçaria seus interesses militares e Crasso garantiria apoio financeiro. Mas alianças em Roma eram frágeis como vidro. Bastava uma faísca errada e tudo se partiria. Foi então que César recebeu o comando da Gália Cisalpina e da Ilíria, um território aos pés das montanhas alpinas, próximo à instável e violenta Gália Transalpina, um lugar onde o destino não era escrito com tinta, mas com sangue. No ano 58 a.C., os Helvécios, um povo celta pressionado por tribos germânicas, decidiram migrar em massa através da Gália. Para muitos, isso parecia apenas um movimento tribal. Para César, era a desculpa perfeita. Declarou que Roma precisava proteger seus aliados gauleses e iniciou sua campanha. O exército romano, sob seu comando, passou a enfrentar inimigos que lutavam com selvageria e táticas inesperadas. Os gauleses não se intimidavam com formações ou armaduras reluzentes. Atacavam com fúria, emboscavam, conheciam o terreno. Eram brutais e por isso mesmo fascinantes aos olhos de César. Mas César era mais que um militar, era um artista da guerra. A cada combate ele observava, aprendia e se adaptava. A cada vitória, registrava. Seus escritos, os Commentarii de Belo Gálico, não eram apenas relatos. Eram armas políticas, moldadas para impressionar Roma e minar seus rivais no Senado. Ao longo de 7 anos, ele enfrentou dezenas de tribos, como os Edos, os Nervianos, os Eburões e os lendários belgas, considerados pelos próprios romanos como os mais bravos da Gália. E por trás de cada batalha, havia estratégia psicológica. César sabia que matar um líder tribal poderia desestabilizar toda uma região. Ele também sabia quando poupar. Em algumas ocasiões, oferecia termos generosos de rendição, ganhando aliados que traíam seus próprios parentes.
Era uma guerra de lâminas e promessas, de combates e manipulações. Mas nenhum adversário seria tão perigoso quanto aquele que viria a surgir em 52 a.C. Seu nome era difícil até para os romanos pronunciarem: Vercingetorix. Jovem, carismático, herdeiro de uma linhagem nobre entre os arvernos. Ele via a destruição que César espalhava e decidiu fazer o que ninguém havia feito até então: unir as tribos da Gália. Era uma façanha quase impensável. Os celtas valorizavam a independência tribal, as tradições locais, os deuses próprios. Mas Vercingetorix conseguia o impossível. E não apenas unia pela palavra, ele liderava pelo exemplo. Montava com os guerreiros, comia o que eles comiam, lutava como eles. Em pouco tempo, dezenas de tribos seguiam sua bandeira. O confronto inevitável aconteceu em Alésia. Vercingetorix se refugiou com seu exército dentro da cidade fortificada. César cercou a cidade e fez algo que nenhum general havia tentado. Mandou construir uma linha de fortificações de 18 quilômetros ao redor de Alésia. Mas não parou aí. Sabendo que reforços gauleses viriam, construiu uma segunda muralha do lado de fora, com mais 20 quilômetros, para proteger seu cerco de ser rompido. Dentro da cidade, fome. Fora da cidade, desespero, chuva, frio, ataques de todos os lados. Os soldados romanos lutavam com as mãos congeladas, sem sono, sem comida suficiente. Ainda assim resistiam. César visitava pessoalmente cada trecho do muro, reforçava a moral, prometia recompensas. Mas no fundo, todos sabiam, se perdessem ali, era o fim. Então, após dias de tensão insuportável, as forças auxiliares gaulesas recuaram. A fome venceu em Alésia. Vercingetorix, derrotado, montou seu cavalo e saiu pela porta da cidade. Foi direto até o acampamento de César. Diante do general, desmontou, tirou sua armadura e entregou sua espada. Não disse uma palavra. Não era preciso. O mundo inteiro entenderia aquele gesto. Com a vitória em Alésia, César havia conquistado a Gália. Mais de 1 milhão de mortos, centenas de cidades destruídas, riqueza incontável enviada para Roma. Mas não era só o ouro que ele trazia o medo. O Senado começou a vê-lo não como herói, mas como ameaça. Os antigos aliados, Pompeu e Crasso, haviam se afastado. César estava agora sozinho e invencível, e para Roma isso era inaceitável. Poucos anos depois, atravessaria o rio Rubicão, dando início à guerra civil que destruiria a República e pavimentaria o nascimento do Império Romano. Mas tudo começou na Gália. Júlio César não foi apenas um conquistador. Ele foi o arquiteto de seu próprio destino. Cada decisão que tomou, cada batalha que venceu, o empurrou mais fundo no labirinto do poder absoluto. E você, que chegou até aqui, acabou de reviver uma das campanhas mais épicas da história da humanidade. Curta e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, porque a história é feita por protagonistas e lembrada por quem entende.